Olá, estamos começando mais um episódio do Encontros com o Mercado e hoje eu vou estar entrevistando a Alice Oliveira, que tem experiência na área de marketing digital e comunicação para igrejas, endomarketing e social media. E o tema de hoje será marketing digital na prática, da comunicação à criação de conteúdo. E para a gente começar a se aprofundar nesse assunto, o marketing digital ele veio de um modelo mais simples e informativo, né? Antigamente as pessoas usavam muito panfletos, propagandas na televisão, e hoje em dia ele é visto mais como um marketing mais comunicativo, né? Na área de inteligência artificial e também na área de automação. Então, muitos profissionais, empresários têm usado a inteligência artificial e também automações para criar conteúdo de marketing. Isso tem ajudado muito em propagandas e divulgação de produtos e divulgação de empresas e muitas outras coisas. Então, vou começar agora a fazer algumas perguntas para a Alice. E a primeira pergunta é: Alice, como foi a sua trajetória trabalhando com marketing digital? Bom, a minha trajetória, ela começou, na verdade, mais na comunicação, como o tema que você introduziu. Eu sou formada em recursos humanos, primeiro me formei em RH, e dentro do RH eu comecei a trabalhar com endomarketing, é um braço do RH que se junta ali com o marketing. Então, e após esse período, eu comecei a liderar também de forma voluntária o Ministério de Comunicação da igreja que eu congrego, e a partir daí eu recebi o convite também para trabalhar na igreja nessa parte de comunicação. Então foram há 3 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a me profissionalizar. Posso ir então? Pode. Então foi há 3 anos atrás, basicamente, que eu comecei a me profissionalizar mesmo na área de marketing, redes sociais, social media, para trabalhar diretamente com a igreja e em outras áreas também. E me conta mais como foi trabalhar com endomarketing. Assim, o que você fazia, como que era a sua rotina trabalhando com endomarketing? Foi uma surpresa para mim, porque vindo da formação de RH, eu não pensei tanto nessa área de forma específica, né? Mas foi muito legal. O endomarketing, a gente trabalha muito no engajamento do nosso cliente interno. Então, nós temos os clientes internos e temos os clientes internos. Eita, nós temos os clientes. Nós temos os clientes externos e também temos os clientes internos, que são os nossos colaboradores. Eu trabalhava no escritório de arquitetura, então a gente pegou também um período da pandemia e essa parte do endomarketing foi muito importante, porque a gente olhava mais para os colaboradores, não só de forma onde a gente tinha ali pessoas que produziam, né, que faziam projetos de arquitetura, mas a gente entendia ali realmente quais eram as necessidades deles e através do endomarketing a gente foi desenvolvendo algumas ações. Enquanto pandemia à distância, a gente fazia algumas confraternizações pelo Zoom também, a empresa oferecia alguns vales para que eles pedissem delivery e a gente pudesse ali confraternizar. Nós fazíamos algumas gincanas também à distância, promovíamos também algumas ações enquanto o escritório é aberto, né? Algumas ações de forma presencial também. A pesquisa de satisfação com os colaboradores também era algo importante, onde a gente podia avaliar ali como é que eles estavam se sentindo, ter um feedback com os colaboradores. Então, tudo isso tem a ver com a parte de você cativar também as pessoas que estão trabalhando com você, que é muito importante. É verdade. E nessa sua experiência, você criou conteúdo nas redes sociais? Como foi assim teu início nas redes sociais? Então, nessa empresa não, eu trabalhava mais com a parte de endomarketing, mas entrando na liderança de forma voluntária da igreja, eu comecei a produzir conteúdos que a gente cuidava do Instagram da própria igreja. Então, foi a partir daí que eu comecei de forma amadora, né, pesquisando coisas no YouTube, vendo conteúdos na internet, de forma que a gente pudesse compartilhar ali o que a igreja fazia, mas no início foi de forma muito informativa, como você falou, né? Começou muito de forma só informar o que acontecia, mas com o tempo a gente viu a necessidade de realmente produzir um conteúdo que fosse relevante para as pessoas, e não algo que apenas informasse a elas algo que iria acontecer, né? Mas algo que elas pudessem compartilhar, que elas pudessem aprender, se desenvolver também, porque
Porque hoje a nossa vida é muito nas redes sociais, então se a gente pode produzir um conteúdo que é mais relevante, que vai agregar e que elas possam compartilhar aquilo, seria muito melhor. Então foi a partir daí que eu entrei mais nas redes sociais. E você acha que conseguiu impulsionar bem, assim? O engajamento foi bom? Com certeza. Fazem 3 anos mais ou menos que a gente começou a se profissionalizar um pouco melhor. E de 1 ano e meio para cá, eu comecei a estudar. Então, eu entrei numa pós-graduação em comunicação. E esse ano também, agora em 2026, eu participei de uma imersão mais focada em marketing. Então, a partir daí, eu consegui aplicar alguns conteúdos do marketing de forma mais específica, de forma mais estratégica. Não só a gente estava compartilhando ali, mas nós começamos a fazer um planejamento de conteúdo, nós começamos a antecipar mais os eventos para poder entender o que conteúdos poderiam ser feitos, poderiam ser desenvolvidos para compartilhar, não só de forma esporádica, mas tendo um objetivo, uma estratégia por trás daquilo que a gente estava compartilhando. E vocês chegaram a usar IA, por exemplo? Sim, com certeza. Sim. Quem não usa IA hoje em dia? A gente usou inteligência artificial, sim. E tem se desenvolvido, eu não sei quando que vai sair essa entrevista, mas recentemente estão se falando muito mais do Claude, né, que é uma nova IA, não sei se você já conhece. O ChatGPT é muito famoso. E agora apareceu o Claude, que tem uma experiência, né? Eu tenho observado, comecei a usar há pouco tempo também, mas que ele tem uma experiência mais pessoal, né? Ele desenvolve um resultado de forma mais pessoal. O ChatGPT, hoje em dia, se você vê na internet, a gente consegue claramente identificar que foi o chat que fez. Verdade. Então, hoje, esse que é o diferencial. Então, sim, nós usamos inteligência artificial para fazer relatório, para deixar o nosso trabalho mais rápido, mas isso não substitui a nossa parte, que é humana, que é a parte pensante. Então, a gente usa a inteligência artificial como uma ferramenta para impulsionar, para desenvolver também a nossa criatividade, mas não sozinha. Então, ela é uma ferramenta. Que bom que a gente tem tecnologia hoje em dia, né? Com certeza. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é: você enfrentou algum desafio durante a tua trajetória? Muitos. Muitos desafios. Cite um, por exemplo. Com certeza. Um desses desafios é algo que a gente desenvolve até hoje, que é a parte de planejamento. Como eu falei, igual a inteligência artificial nos ajuda muito nesse planejamento também, porque antes a gente fazia as coisas e ia apagando incêndios, né? Acho que muitas empresas às vezes passam por isso. Tem um marketing que só faz demandas, mas não se planeja. Então, no início a gente passou por muita dificuldade para parar e planejar, né? E não só fazer as coisas de forma emergente. Então, ter essa comunicação também com os nossos clientes, no meu caso, de forma específica, né, a igreja, os nossos pastores, a liderança, mas com outros clientes também que eu já trabalhei, às vezes o empresário que você vai atender, ele não tem essa visão de que ele precisa planejar antes de fazer. Então, ele quer que você faça um vídeo. Eu preciso desse vídeo. Mas será que não é muito melhor você trazer uma proposta onde você vai sentar, você vai planejar antes tudo que vai ser feito naquele mês, você vai fazer de forma coerente, de forma estratégica, do que ter só algo feito ali, né, rapidamente? Não, então acho que esse problema do planejamento e fazer com que os seus clientes entendam a importância desse planejamento, né, dessa comunicação, foi um dos desafios que eu enfrentei no início. Sobre ter uma organização, né, um cronograma. Isso, ter um cronograma, certinho. Um calendário editorial, né, um organograma semanal ali de quem vai fazer o quê. Essas partes também de quem vai fazer o quê também é muito importante. Então, como nós já estamos no final da entrevista, eu gostaria de perguntar, você tem algum conselho que você daria para quem quer iniciar no marketing digital? Sim, acho que eu já introduzi bastante esse conselho, que é a parte de planejamento e estratégia. Mas como eu disse no início para você, eu comecei, né, pegando dicas na internet, no YouTube, mas hoje em dia, depois de 3 anos, com essa experiência, eu identifico que desde o início, se você procurar de forma mais consistente algum conhecimento, né, mais sólido sobre marketing digital, sobre social media, seja uma imersão mais profunda, ou às vezes eu tenho mesmo uma faculdade, mas se você não tem condições de uma faculdade, um curso credenciado que realmente tenha qualidade, você vai economizar muito tempo, né, do que apenas ficar pegando dicas de experiências de pessoas que estão fazendo algo que às vezes não tem a ver com a sua empresa e você vai ter que quebrar a cabeça para tentar descobrir se aquilo é bom para o seu nicho de trabalho.
Então, se você se dedicar no início a realmente sentar e aprender, com certeza vai economizar muito do seu tempo. E o planejamento. Você tem que fazer com que seus clientes entendam que o planejamento é essencial antes de qualquer execução. Tá ótimo. Então, nós estamos no final, né, do episódio Encontros com o Mercado e foi um prazer entrevistar a Alice. Nos vemos no próximo episódio.